Antes de entrarmos no ponto de encerramento do debate sobre o programa do 22º Governo Constitucional, temos que votar um parecer da Subcomissão de Ética que não caiu com o fim da legislatura e que é urgente. Peço à Sra. Secretária Maria da Luz Rosinha para o ler, para poder ser votado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. Portanto, a Subcomissão de Ética submete o seguinte parecer: autorizar o Sr. Deputado João Pinho Almeida a prestar depoimento no âmbito dos autos em referência. Muito bem, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Vamos então para o encerramento do debate. Tem a palavra, para abrir este encerramento, a Sra. Deputada do LIVRE, Joacine Moreira. Faz favor, Sra. Deputada. Sim. Ora, Presidente, Senhor Primeiro Ministro, membros do Governo, senhores deputados, senhoras deputadas. Um dos objetivos número 1 deste atual é oficialmente o combate às alterações climáticas. A APA nos informou ontem que a avaliação do impacto ambiental não encontra nenhum elemento que impeça o avanço do aeroporto do Monte. Urge então compreendermos como é que se pode avançar com este aeroporto numa época de emergência climática e em que medida é que isto é coerente com o objetivo de um pacto
verde para a Europa. Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Sr. Deputado André Ventura, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado. Peço desculpa, foi engano meu. É a vez do Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Faz favor. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, termina agora o debate sobre o programa de governo do Partido Socialista, um documento que mostra uma visão para o país que é bem diferente da nossa. É um programa que mantém as mesmas ideias que conduziram o país a 2 décadas de estagnação e não um programa que aponta um caminho de prosperidade. Um programa que se concentra na redistribuição da riqueza sem cuidar de a criar. É um programa dos que preferem comer o bolo hoje, em vez de apostar em deixar um bolo maior para os que vierem a seguir a nós. Nas palavras de Carlos Guimarães Pinto, quem gosta mesmo de pobres são os socialistas, porque é nos regimes socialistas que os pobres se multiplicam. É um programa que não quer fazer de Portugal um país mais próspero, mas quer que a Europa obrigue os outros países a serem mais pobres. O Partido Socialista, em lugar de aprender com os países que souberam crescer, vai exigir que sejam eles a adotar regimes fiscais tão ruinosos como o nosso. É um programa que prevê um aumento de poderes para a autoridade tributária, mas não se preocupa com a proteção dos direitos dos contribuintes. É um programa que demonstra, uma vez mais, que o Partido Socialista só sabe governar, engordando sempre, ano após ano, a despesa pública e o poder do Estado. Um programa que, a ser aplicado, resultará, uma vez mais também, no aumento de impostos, ao invés de tentar libertar as empresas e os contribuintes da opressão fiscal. É um programa que empurra os nossos melhores talentos para a imigração, em vez de apostar na retenção desses talentos ou no regresso daqueles que são muitos que já procuraram outros países. É um programa que ignora os bons resultados e afasta a boa gestão privada na saúde, ao invés de promover a liberdade de escolha dos cidadãos no acesso a essa saúde. Um programa que mantém o privilégio de escolha daqueles que são mais ricos e aos funcionários públicos, condenando os outros mais desfavorecidos às filas de espera do descapitalizado e cativado SNS. É um programa que ignora o afastamento dos cidadãos da vida política, tal como mostra a abstenção do último dia 6 de outubro, abandonando a tão necessária reforma do sistema eleitoral. É um programa do maior governo de sempre, em que as 50 secretarias de Estado e os 19 ministérios se irão atropelar entre si, que promete criar ainda mais burocracia, em vez de ser um programa que comece, a pouco e pouco, a desmontar o sucesso da máquina do Estado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, este é, sobretudo, um programa que mostra que o PS não acredita nem nos portugueses, nem naquilo de que eles são capazes. Por isso, não lhes dá a liberdade de escolha nos serviços públicos. Por isso, não confia que eles saberão dar o melhor destino à sua vida e ao seu dinheiro. E é esta a grande diferença entre estas duas visões. O PS acredita no Estado controlador, a Iniciativa Liberal acredita em pessoas livres. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim é a vez do Sr. Deputado André Ventura, do Chega. Faz favor. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhores Deputados, encerramos hoje o programa de Governo, a discussão sobre o programa de Governo. E o que é que nos fica destes 2 dias de discussão, inéditos também na história da democracia? Fica-nos, de facto, um Governo que não quer admitir
mas vai aumentar a penalização dos portugueses em sede de IRS e, sobretudo, vai penalizar aqueles que mais trabalham, que mais se esforçam e que todos os dias querem continuar a contribuir, por exemplo, para sustentar este enorme governo que temos aqui por baixo. Este é também um governo em que vale a pena ser subsídio-dependente, porque é um governo que vai premiar aqueles que nada querem fazer sobre os outros milhões de portugueses que todos os dias são chamados a trabalhar para sustentar este enorme governo que aqui temos. É também um governo que vai fazer o maior ataque aos valores da história da democracia e, por isso mesmo, preparam-se para aprovar propostas como a eutanásia nesta Câmara, que devia ser de todos os portugueses. Cá estaremos e esperemos ouvir hoje o Sr. Primeiro-Ministro sobre a sua posição, que ontem andou a tentar esconder. Diga-nos, Sr. Primeiro-Ministro, vai ou não aprovar a eutanásia em Portugal e assuma-o perante os milhões de portugueses que estão a ver neste momento a sua prestação. A habitação pública, sempre a habitação pública, contra, claro, aqueles que trabalham, se esforçam e pagam os seus impostos para sustentar todos os dias. Habitação pública para todos, paguem ou não as rendas, paguem ou não aquilo que têm que pagar. Nós cá estamos para pagar o que tivermos que pagar. Nós cá estamos sempre para continuar a sustentar o Estado. É um programa que esquece os grandes problemas do país. É uma fantasia na saúde. É, sobretudo, o ignorar e o humilhar das forças de segurança e da nossa segurança. Por isso é um programa que nem sequer ousa tocar nos problemas de segurança do país. Claro que por isso mesmo ignora os pensionistas, aqueles que lutaram toda a vida para poder ter alguma coisa e hoje se deparam com rendimentos de 170 euros, 200 euros e 300 euros, contra aqueles outros que nada fazem e têm rendimentos de 1000 euros e de 2000 euros. A verdade custa a ouvir, mas temos que a dizer. A verdade custa a ouvir, mas temos que a dizer. Este é um governo que permeia e por isso vale a pena com o governo socialista ser subsídio-dependente. Este, se tivesse que ter um rótulo, seria o governo dos subsídio-dependentes, porque de facto vai criar uma classe ainda maior daqueles que querem viver à conta do Estado contra aqueles milhões de portugueses que trabalham para sustentar e pagar as suas vidas. Sr. Primeiro-Ministro, este é um programa que deveria ser votado, não porque não passasse, todos conhecemos a hipocrisia que reina à esquerda. Era para percebermos efetivamente quem está disposto a apoiar este programa de governo. Este era um programa que devia ter sido votado para que o Bloco de Esquerda, o PCP e o LIVRE pudessem dizer efetivamente aos portugueses se vão apoiar o maior ataque de sempre à classe média em Portugal, o maior ataque de sempre às forças de segurança em Portugal e o maior ataque de sempre aos portugueses de bem que trabalham para sustentar, e termino, Sr. Presidente, o maior governo de sempre. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez dos verdes. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. 4 anos depois dos partidos à esquerda terem construído fórmulas democráticas para interromper as políticas de massacre social que a direita se preparava para continuar a impor ao nosso destino coletivo, 4 anos depois da direita ter convocado o diabo para a discussão e ter anunciado ao mundo que vinha aí o fim do mundo, aqui estamos, sem o mundo acabar, sem sombras do diabo e com esta legislatura a começar exatamente como previsto do ponto de vista legal e do ponto de vista constitucional, ou seja, 4 anos depois. Para a história ficam os cortes nos rendimentos das famílias e nos direitos de quem trabalha, os cortes nas reformas e nas pensões e o encerramento de serviços públicos por todo o país. Mas para trás ficam também os orçamentos de Estado com dúvidas sobre a sua conformidade com a nossa Constituição e o claro de respeito pela autonomia do poder local democrático. Sim, porque os presidentes de Câmara certamente que ainda se lembram do tempo em que era necessário pedir autorização ao Ministro das Finanças cada vez que precisavam de contratar um trabalhador para a respectiva autarquia, de forma a poder dar resposta às necessidades das populações. Certamente que os autarcas ainda se lembram desse tempo, do tempo que fazia lembrar outros tempos. E hoje, 4 anos depois, aqui estamos, no tempo certo, a discutir o programa do Governo do Partido Socialista. Um programa onde, na perspectiva dos verdes, convivem elementos positivos, elementos negativos e, sobretudo, elementos com muitos mas, como durante a discussão de ontem tivemos a oportunidade de identificar. E agora,
O que esperamos é que este programa permita ao Governo apresentar as propostas adequadas, seja no plano legislativo normal, seja através dos orçamentos de Estado, para termos as contas certas. Contas certas com os reformados e pensionistas, contas certas com o Serviço Nacional de Saúde, contas certas com a educação, contas certas com os transportes públicos, contas certas com as áreas protegidas, contas certas com o conjunto dos serviços públicos e contas certas com quem trabalha. E aqui era absolutamente decisivo entender o valor de 750 euros como o valor mínimo de discussão para um salário mínimo nacional digno, justo e que permita às famílias escapar ao risco de pobreza. É isto que os verdes esperam do Governo, contas certas com os portugueses e contas certas com os nossos recursos naturais. Quanto ao Ministério do Ambiente, o que esperamos é que a nova componente da ação climática tenha, de facto, efeitos práticos e consequentes, o que exige uma ação transversal num conjunto de setores com interferência nos processos de mitigação e adaptação às alterações climáticas, com particular enfoque nos transportes e na agricultura. O que esperamos do Ministério do Ambiente e da Ação Climática é responsabilidade e, sobretudo, presença do interesse público em decisões com grande impacto ambiental, como seja a localização de aeroportos ou a exploração desenfreada de lítio. O que esperamos é uma postura mais consequente e mais corajosa relativamente à gestão dos dossiês ibéricos com impactos em Portugal, desde logo em matéria como os caudais dos rios internacionais e a revisão da Convenção de Albufeira, mas também no caso da Central Nuclear de Almaraz. O que esperamos do Ministério do Ambiente é que, com o encerramento das centrais termoelétricas a carvão de Sines e do Pego, sejam salvaguardados os direitos dos trabalhadores destas centrais, sobretudo dos trabalhadores que pertencem a empresas subcontratadas pela EDP ou pela Tejo Energia. O que esperamos é que o encerramento destas duas centrais não implique quaisquer compensações aos operadores destas centrais. Não há, do ponto de vista contratual, qualquer obrigação do Estado ao nível de compensações para o seu encerramento. A Central do Pego termina o seu contrato de aquisição de energia exatamente no ano em que o Governo pretende encerrar a central. E a Central de Sines já há muito que viu terminado o seu período de operação nos termos dos tais contratos de aquisição de energia e dos tais custos de manutenção de equilíbrio contratual, contratos através dos quais, aliás, a Central obteve gordos proveitos financeiros e generosos financiamentos para reduzir o seu impacto ambiental. Ora, se não há qualquer obrigação do ponto de vista contratual, não pode haver lugar a qualquer compensação pelo encerramento destas duas centrais. É isto que esperamos do Ministério do Ambiente e Ação Climática. Responsabilidade e presença do interesse público nas decisões. Termino exatamente como os verdes começaram a discussão deste programa do Governo. Enquanto houver estrada para andar, cá estaremos por perto, sempre que a estrada seja o caminho certo. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PAN, a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Por favor. Muito bom dia, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, restantes membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Depois de ouvirmos o Sr. Primeiro-Ministro e os membros do Governo sobre as principais linhas programáticas para esta legislatura, não podemos deixar de destacar a importância do Governo ter convergido com o PAN em algumas matérias, apesar de haver ainda um importante caminho a fazer. O país precisa de estar norteado por uma visão estratégica, multidisciplinar e interministerial que dê resposta às necessidades efetivas das pessoas, seja em matéria de saúde, habitação, transportes, direitos laborais, inclusão e não discriminação, entre outras. As políticas de prevenção da doença e de promoção da saúde e vida saudável, incluindo a saúde mental, são por nós reconhecidas como devendo constituir um dos principais fios orientadores do Governo e, por via disso, devem estar presentes na definição de todas as políticas públicas desenvolvidas pelo Estado. O número de pessoas com doenças crónicas não transmissíveis aumenta todos os anos em Portugal e ocupamos o terceiro lugar da lista de países do mundo onde os cidadãos consomem mais antidepressivos.
O bem-estar e a felicidade das pessoas e a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde passam inevitavelmente por políticas de prevenção da doença e o PAN será uma voz ativa na sua implementação. Não se compreende, no entanto, como os responsáveis de sucessivos governos conseguem justificar a decisão política que passou pelo desinvestimento na saúde nestas 2 últimas décadas, com prejuízo da saúde de milhares de pessoas e das condições de trabalho dos profissionais do setor, panorama que se agudiza no caso das assimetrias regionais. Paralelamente a estes investimentos, surgem as questões relacionadas com a pobreza, o envelhecimento, a distribuição demográfica no território, que estão na base de sérias desigualdades que o PAN considera urgente combater. Estamos fortemente empenhados em acompanhar a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável, a qual definiu no seu objetivo acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares até 2030, referindo ainda no seu preâmbulo que ninguém deve ser deixado para trás. As desigualdades de rendimento e as disparidades na distribuição da riqueza são um obstáculo sério ao desenvolvimento inclusivo e à justiça social. Portugal continua a ser um dos países mais desiguais da União Europeia e um dos piores em mobilidade social. Temos ainda 2,2 milhões de pessoas em situação e em risco de pobreza ou exclusão social. Esta situação afeta em particular crianças e pessoas idosas, assim como as mulheres continuam a ser as mais afetadas pela insuficiência de recursos. A precariedade dos empregos, o facto do elevador social estar mais do que avariado em Portugal, as diferenças de oportunidades, a dificuldade diária de alguém que tem um doente na família e que passa dias e dias nos hospitais sem resposta, ou de quem se quer dirigir a um serviço administrativo que só existe a 50 km de distância, são alguns dos desafios que temos por resolver. Por isso é fundamental assegurar a existência de emprego sustentável e duradouro, o combate à precariedade, através da segurança e valorização laboral das pessoas, não esquecendo daquelas que integram os serviços públicos e garantir a necessária renovação geracional face ao envelhecimento demográfico que enfrentamos hoje. Uma sociedade mais justa faz-se também através de uma cultura de exigência coletiva em matéria de justiça. Transparência e integridade, motivo pela qual continuaremos a exigir especial atenção às questões da transparência e de combate à corrupção, que custam a Portugal anualmente cerca de 18 mil milhões de euros. Reiteramos a necessidade de se assegurar o acesso à justiça e da existência de tribunais especializados, a par do reforço dos meios humanos e materiais afetos ao Ministério Público e à Polícia Judiciária, da promoção da especialização de quadros no âmbito da investigação de crimes cometidos no exercício de funções públicas, como sejam os de corrupção, peculato e abuso de poder, da valorização também remuneratória das carreiras dos profissionais do setor da justiça e a revisão das tabelas de honorários dos advogados. Com os atuais níveis de abstenção, que não podemos deixar também aqui de referir, e da não participação na vida pública por parte do eleitorado, neste momento só representamos a vontade de aproximadamente metade da população. A elevada taxa de abstenção verificada foi e será sempre uma derrota para a nossa democracia. Todas e todos temos de estar comprometidos e desenvolver ferramentas que reaproximem as pessoas da tomada de decisão e da participação na vida pública. Outro dos grandes desafios dos próximos 4 anos vai ser adequar as decisões políticas à crise climática que enfrentamos. Precisamos de uma mudança de paradigma do modelo atual em que vivemos, assente numa perspectiva extrativista linear para um novo modelo sustentável com a necessária transição energética e descarbonização, que se reflita de facto na forma como produzimos e olhamos para os recursos naturais que, não nos iludamos, são finitos. Esta mudança de modelo económico deveria estar plasmada não só em todo o programa de governo, como sobretudo espelhar-se no orçamento que há de ser discutido nesta Assembleia. Discussão essa na qual o PAN participará de forma muito ativa e construtiva. Valorizamos, obviamente, o reconhecimento da nossa proposta de antecipar o encerramento das centrais termoelétricas do Pego até 2021 e de Sines até 2023, uma medida crucial no quadro da descarbonização da economia. No entanto, e sobre o Plano Nacional de Barragens e a justificação do Alto Tâmega como complemento ao encerramento de Sines e do Pego, reiteramos que existem outras alternativas de produção energética com menor impacto ambiental, como, por exemplo, o fotovoltaico, a solução viável para a transição energética e para o crescimento económico do nosso país, que permitiria a criação de mais de 20 mil postos de trabalho. E quanto à exploração de hidrocarbonetos, Sr. Primeiro-Ministro, não nos faz qualquer sentido que, precisamente numa altura em que nos comprometemos com o roteiro da neutralidade carbónica, se mantenha a intenção de explorar em Portugal o petróleo. Não podemos permitir que continue a ser vendida a ideia aos portugueses de que o planeta espera para que nos adaptemos. E aqui, Sr. Primeiro-Ministro, a divergência não começa no exagero, mas sim na importância do reconhecimento que é feito aos alertas que são dados por parte da comunidade científica. E mais, ouvimos muitas vezes que não há planeta B. Pois bem, Sr. Primeiro-Ministro, também não há Portugal B. E da nossa parte tudo faremos para impedir os poços de petróleo no nosso país.
Saudamos ainda ao Governo por ter acolhido no seu programa o aumento da idade mínima para a assistência de crianças e jovens a espetáculos tauromáquicos, fazendo prevalecer assim o superior interesse das crianças ao lobby da tauromaquia e indo ao encontro daquelas que são as recomendações do Comitê dos Direitos da Criança na ONU, nesta matéria. Assim como pela sua intenção de criar a figura do Provedor Nacional do Animal. São passos importantes, mas precisamos de ir mais longe. Precisamos de medidas concretas. E o que verificamos é que, em matéria de proteção animal, o programa do Governo continua muito aquém daquilo que é necessário fazer. A começar pelo fim do financiamento público da tauromaquia, uma atividade que continua a sobreviver à conta do balão de oxigênio que são os dinheiros públicos, ao beneficiar de isenções de IVA reduzido, quando em contrapartida qualquer família que tenha a seu cargo um animal de companhia tem de pagar 23% de IVA para suportar as despesas com a sua alimentação ou a ida ao médico veterinário. É preciso mudar o paradigma na forma como os animais são tratados, como em matéria de fiscalização e defesa dos seus interesses, para além de que, enquanto não abolirmos determinadas práticas como esta ou não fizermos avançar o nosso país em outras áreas de proteção animal, como a criminalização dos maus-tratos, o abandono contra outros animais que não apenas os animais de companhia, não estaremos a fazer a necessária correção civilizacional que se impõe na forma como continuamos a tratar os animais. Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, se para sermos capazes de dar resposta aos grandes desafios do século XXI, precisamos de mais ambição, a par de mais capacidade de diálogo e de cooperação. Pelo que neste encerramento do debate do programa do Governo, o PAN reitera a sua vontade e disponibilidade para trabalhar com os partidos que compõem este hemiciclo, procurando encontrar pontos de convergência que contribuam para fazer avançar o país para a construção de uma sociedade mais justa, humana e sustentável. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do CDS, através da Sra. Deputada Cília Meireles. Faz favor. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Ministros, Senhoras e Senhores Deputados. O Senhor Primeiro-Ministro apresentou-se aqui ontem com o maior governo de sempre da história portuguesa. Infelizmente, para si, para nós, para os portugueses e para Portugal, quantidade e qualidade são coisas muito diferentes. E se no caso deste governo a quantidade dos seus membros bateu todos os recordes, já a qualidade das políticas será, ao que tudo indica, mais do mesmo. Podemos ver isso mesmo nos inúmeros anúncios e promessas que o Sr. Primeiro-Ministro nos trouxe aqui ontem. Para o setor dos transportes, tão maltratado, choveram promessas de meios, comboios, autocarros e barcos. Para a área da saúde, em que muitos portugueses esperam e desesperam, ouvimos prometer os mesmos hospitais que já foram aqui inúmeras vezes garantidos ao longo dos passados 4 anos. Desta vez, aliás, apimentados com as primeiras pedras postas para eleitor ver, como aconteceu na ala pediátrica do Hospital de São João. Obras que, é bom lembrar, se o Governo tivesse cumprido as promessas que fez na anterior legislatura, estariam já quase a ser terminadas e não a ser anunciadas. Disse o Sr. Primeiro-Ministro ontem que sabe que ainda tem que fazer mais e melhor. Pois tem, Sr. Primeiro-Ministro, muito mais e muito melhor, na minha opinião. Mas pela amostra que vimos ontem, está a falar sobretudo da propaganda, dos anúncios e dos discursos em que acha que tem que melhorar ainda mais. Na prática e nas políticas, ao que tudo indica, teremos mais do mesmo com este Governo. Também no panorama parlamentar dos partidos que o apoiam, com mais ou menos acordo, de forma mais ou menos explícita, tivemos os arrufos e as reconciliações que já se tornaram uma praxe nos últimos 4 anos. Já os vimos muitas e muitas vezes, tantas que até nos habituamos a achar normais encenações que têm muito, mas mesmo muito pouco de razoável ou de aconselhável. É o costume. Quando se trata de dar explicações ou de dar justificações, nunca ninguém tem responsabilidade e a culpa é sempre dos outros. Sobretudo, continua a permanecer a desculpa do anterior governo, agora transformado em governo anterior ao anterior governo. Mais do mesmo que já temos visto nos últimos 4 anos. Mas ficou também bem patente que a geringonça permanece e que o acordo que nas semanas passadas não quiseram assinar será assinado muito em breve. Esse acordo terá um nome, é o Orçamento do Estado, e é através dele que o Governo e os seus partidos aliados se responsabilizarão pelas políticas
pelo Governo e por mais do mesmo. Sempre, como é óbvio, tentando fingir que não o fazem e fugindo às responsabilidades. O senhor está agitado, às vezes a verdade eu percebo que seja incómoda, mas terá que ouvir. Senhoras e senhores deputados, o mesmo Primeiro-Ministro que afirma com ar seráfico que o Governo responde perante o Parlamento é o mesmo que ostensivamente deixou sem resposta as perguntas que ontem o CDS lhe fez. E foi assim que o Sr. Primeiro-Ministro ostensivamente se recusou categoricamente a responder ontem à pergunta do CDS sobre eutanásia. Como se recusou categoricamente a responder às perguntas do CDS sobre as forças de segurança ou sobre o conhecimento que teve o seu Governo acerca de situações extraordinariamente graves vividas no CEF. E situações extraordinariamente graves é um eufemismo para descrever o que se pode ter passado. Para o Sr. Primeiro-Ministro não deve explicações sobre esta matéria ou estas matérias não são importantes. Como também não quis esclarecer a posição do Governo sobre a proposta apresentada pelo CDS, que ao mesmo tempo que responde às enormes dúvidas sobre a sustentabilidade da DSE, acaba com as inexplicáveis e inaceitáveis diferenças entre portugueses que têm acesso a este sistema e portugueses que veem vedado o acesso a esse sistema. É incompreensível que o Governo não responde e continua a travar o estudo deste alargamento. Aquilo que percebemos ontem é que quando a pergunta é incómoda, quando não agrada, o Governo já não responde perante o Parlamento. Recusa-se. Para o Sr. Primeiro-Ministro, o Parlamento são os partidos que lhe dizem amém e os deputados são os que lhe fazem as perguntas que quer ouvir. Sr. Primeiro-Ministro, a divergência é normal em democracia, mas o Parlamento representa a nação e representa o povo. E os deputados, todos, são eleitos pelos portugueses. E todos os portugueses merecem o seu respeito e merecem as suas respostas. Quando muitas vezes nos perguntamos aqui por que se afastarão os portugueses da política, eu pergunto-me se alguém fora desta sala percebe que os deputados tenham o direito de fazer perguntas e o Sr. Primeiro-Ministro não tem a obrigação de lhes responder. Como é pena também que o Sr. Primeiro-Ministro, recordista da carga fiscal, se esconda através de frases feitas para evitar uma resposta direta a esta pergunta tão simples que o CDS lhe fez. Pode garantir que nenhum português com os mesmos rendimentos não vai, no próximo ano, pagar mais impostos. Ao mesmo tempo que diz que não haverá agravamento fiscal sobre a classe média, recusa-se a esclarecer se a revisão ou eliminação de benefícios fiscais e o englobamento que defende vão ou não vão significar mais receita fiscal. E como receita fiscal é outra forma de dizer impostos pagos, e como os impostos são pagos pelos cidadãos e não por extraterrestres, por mais que o tentem negar, a conclusão é óbvia. E a garantia mais importante que o Sr. Primeiro-Ministro aqui devia ter deixado, que é a garantia de desagravamento da carga fiscal e de diminuição dos impostos, o Sr. Primeiro-Ministro recusou-se a dar. O CDS não desistirá de exigir, não desistirá de a propor e não desistirá de demonstrar que ela é não apenas possível, como imprescindível para premiar quem trabalha e pôr o elevador social a funcionar. Da mesma forma, não desistimos de propor medidas que tornem a economia portuguesa numa economia verdadeiramente dinâmica, que possa competir com os países que mais crescem da zona euro, ou ao invés de estar, como está agora, tristemente, a disputar os últimos lugares deste ranking. E isto, Sr. Primeiro-Ministro, porque sabemos que Portugal é capaz e que o único caminho verdadeiro para melhores salários é Portugal produzir mais riqueza. E por isso mesmo este objetivo, e mais do que este objetivo, as empresas, os empresários que trabalham com esforço para o tornar possível e criar postos de trabalho, merecem mais do que os últimos lugares que o seu programa de governo ou o seu debate aqui ontem lhes reservou. Já apresentamos, portanto, propostas para tornar competitivo o nosso IRC e para termos uma formação profissional adaptada aos novos tempos e para as competências profissionais e para o emprego. Não sei se algum membro do Governo quer falar, porque está constantemente em apartes. Eu pensei que os apartes fossem regimentais, mas convinha que a bancada do Governo tivesse algum respeito pelos oradores, suponho eu, Sr. Presidente. Acreditamos num Estado que respeita os cidadãos e num Estado que se faz respeitar. Num Estado que funciona com transparência, que não atrapalha quando a iniciativa privada funciona, mas sim que está presente e é forte quando é precisa autoridade para garantir a segurança e a liberdade dos cidadãos.
Por isso mesmo, não desistimos e já apresentamos a nossa proposta de regulamentação do lobby, como continuaremos a persistir nas nossas medidas para termos uma justiça que funcione e bem a tempo e horas. Tal como apresentamos já um Estatuto dos Antigos Combatentes que garanta a defesa e o reconhecimento dos militares que serviram a pátria. E entregamos também ontem uma iniciativa para que o Governo acabe definitivamente com os atrasos no processamento, atribuição e pagamento das pensões de velhice e invalidez, para que aqueles que mais precisam não tenham que esperar indefinidamente por um Estado que não lhes dá resposta depois de uma vida inteira de trabalho. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, Portugal precisa e merece muito mais do que mais do mesmo. É por isso que o CDS cá está há 45 anos, é por isso que o CDS não desiste e resiste, e é, acima de tudo, por isso que cá estamos, pelo nosso país, por Portugal. Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Por favor. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. O país vive hoje uma conjuntura diferente daquela que se apresentava há 4 anos atrás. Mas uma conjuntura diferente que não significa um país substancialmente diverso, já que ele continua marcado por graves problemas estruturais e por significativos atrasos ao seu desenvolvimento. As consequências negativas de prolongados anos de política de direita de sucessivos governos permanecem na vida nacional e o país está longe de ter a política de que precisa para as superar. Com o nosso importante e decisivo contributo, foi possível nos últimos 4 anos travar o rumo de desastre nacional que vinha sendo seguido, defendendo, repondo e conquistando direitos que foram a verdadeira base do crescimento económico, de criação de emprego e até de equilíbrio orçamental. Medidas que comprovam o acerto do posicionamento do PCP e que mostram que o desenvolvimento do país é inseparável da elevação das condições de vida dos trabalhadores e do povo. Mas o que se conseguiu, como sempre afirmamos, é do alcance limitado para a dimensão dos problemas que o país enfrenta. A resposta às desigualdades sociais e regionais, ao déficit demográfico, aos patentes atrasos no desenvolvimento das forças produtivas e da produção nacional, às manifestas carências de um Estado que deveria garantir serviços públicos capazes de efetivar os direitos sociais, num quadro de um país coeso, garantindo a proteção da natureza, do meio ambiente e do equilíbrio ecológico, reclama uma outra política. Uma política que passa no imediato por uma política de valorização salarial, assumida como emergência nacional para uma mais justa distribuição da riqueza, o combate à pobreza, para a dinamização da economia nacional, para fortalecer a segurança social e assegurar melhores pensões no futuro e para travar o esvaziamento do país de jovens qualificados. Que exige no concreto o aumento geral dos salários e do salário mínimo nacional para os 850 euros, o combate à precariedade, a revogação das normas gravosas da legislação laboral, mas igualmente o aumento geral e real das pensões de reforma. Compromissos que o Governo não assume decididamente. Passa por criar condições para assegurar creche gratuita a todas as crianças até aos 3 anos, por um programa ambicioso de financiamento de serviços públicos essenciais que precisam de investimento e de contratação de milhares de profissionais. Passa nomeadamente por um Serviço Nacional de Saúde reforçado e capacitado pelo investimento nos transportes públicos, visando a recuperação e aquisição urgente de comboios, navios e autocarros, e o reforço de medidas de redução do tarifário e alargamento da oferta, pela valorização da criação artística e fruição cultural, assumindo o objetivo de alcançar 1% do orçamento do Estado para a cultura, pela resposta ao grave problema do acesso à habitação. Passa por garantir que todos os jovens possam aceder aos mais altos graus de ensino, apostando na escola pública, reforçando a ação social escolar e pondo fim às propinas no ensino superior. Passa pela ampliação da proteção social com o reforço do sistema de segurança social público,
capaz de assegurar a universalização e majoração do abono de família e do reforço das prestações sociais. Passa por uma administração pública dignificada, incluindo a valorização das carreiras e o reconhecimento integral do tempo de serviço prestado para efeitos da progressão. No programa que o governo do PS apresentou, não se vê a cabal resposta aos problemas de fundo do país. Trata-se de um programa marcado estruturalmente pelas opções de uma política macroeconómica que estiveram presentes na ação do anterior governo do PS e condicionaram a resposta aos problemas de fundo do país. Opções que dão prioridade ao déficit em detrimento do investimento, que mantêm os privilégios e condições de domínio dos grandes grupos económicos e do grande capital sobre a vida nacional, em detrimento da resposta aos problemas dos trabalhadores, da garantia dos direitos sociais e do desenvolvimento do conjunto da economia. Opções que recusam uma resposta estrutural ao problema da dívida e sacrificam a resposta aos problemas do país e à necessária capacitação da administração pública. Opções cada vez mais assistencialistas no domínio social em detrimento de opções de justiça na distribuição da riqueza, incluindo na política fiscal. Um programa onde não se vêem medidas ajustadas ao combate às desigualdades, mas sim a manutenção de um quadro degradado de direitos laborais, de insuficiente valorização dos salários e reformas. Não se vê a resposta que se impunha no plano do investimento para acudir ao atraso no desenvolvimento das infraestruturas públicas e dinamização dos setores produtivos nacionais. Não se vê uma medida que recupere para o domínio público empresas privatizadas que há muito mostraram ser incapazes de servir os interesses nacionais e de garantir a prestação de um serviço público eficaz ao serviço das populações, como é o caso dos CTTs. Um programa suficientemente vago, de formulação redonda e abrangente, para não se comprometer em concreto em muitas das suas áreas. Um programa com formulações que indiciam soluções de sentido negativo e até retrocessos nos domínios da administração pública, dos transportes, do ambiente, creches deficientes, poder local, forças armadas e outras, entre outras. O programa do governo que hoje discutimos enfrenta a grande contradição entre o que proclama e o que verdadeiramente poderá ser concretizado face à opção que faz ao manter intocáveis os constrangimentos externos e os dogmas impostos pelo Tratado Orçamental. A fixação de um saldo primário orçamental permanente de 3% do PIB, superior a 6 mil milhões de euros, revela que o que devia ser canalizado para o desenvolvimento do país e assim será desviado, na sua quase totalidade, para o pagamento dos juros da dívida. É uma evidência que a solução dos problemas nacionais não encontra resposta numa política submetida aos constrangimentos impostos pela União Europeia. É inquestionável que Portugal precisa de outras soluções. Precisa de um novo rumo com outra política em ruptura com as questões nucleares da política de direita que o PS não abandonou. Permanece a necessidade de concretização de uma política patriótica e de esquerda que tenha como eixos essenciais a libertação do país da submissão ao euro e às imposições da União Europeia, a renegociação da dívida pública, a valorização do trabalho e dos trabalhadores, a defesa e promoção da produção nacional e dos setores produtivos, a garantia do controle público da banca e do conjunto de setores básicos e estratégicos da economia e o apoio às micro, pequenas e médias empresas e ao setor cooperativo, a garantia de uma administração e serviços públicos ao serviço do povo e do país, uma política de justiça fiscal, de defesa do regime democrático e do cumprimento da Constituição da República Portuguesa, com uma justiça acessível a todos e o combate à corrupção. Eixos essenciais que são linhas de resposta aos problemas do país e, ao mesmo tempo, compromissos que o PCP assumiu com os trabalhadores e com o povo. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, é a partir do seu programa e projeto que o PCP desenvolverá a sua ação, iniciativa e proposta. Todo o caminho de avanço e de adoção de medidas que correspondam a direitos e aspirações dos trabalhadores e do povo pode contar sempre com a intervenção decisiva do PCP, assim como todas e quaisquer medidas contrárias aos seus interesses terá a nossa firme oposição. O PCP desenvolverá a sua ação disposto a contribuir para a solução dos problemas nacionais
e avançar com a força que os portugueses lhe deram. Cá estamos, para fazer avançar as condições de vida e o desenvolvimento do país. É esta a garantia que os trabalhadores e o povo podem dar como certa. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins. Faz favor. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados. Um programa de governo provar-se-á na sua capacidade de responder às necessidades do país e nas condições políticas para a sua concretização. E hoje este debate acontece em condições muito diversas das de há 8, mas também de há 4 anos. Hoje não ouvimos dizer que os rendimentos do trabalho, salários e pensões são coisa que desgraça uma economia e podem trazer diabos. O caminho da recuperação da última legislatura provou que é na resposta às necessidades das pessoas que a economia e o país se fortalecem. Não ouvimos também dizer que com o Bloco ou PCP não se discutem programas e políticas de governo, que daí só virá instabilidade. Porque o caminho feito provou que é mesmo a força à esquerda que responde pela estabilidade da melhoria da vida das pessoas, defesa do salário e da pensão. E se nos últimos 4 anos começámos uma viragem para recuperar o país, no debate do programa de governo para os próximos 4 anos, a questão que importa é saber como chegar àquelas áreas da governação e da economia em que a recuperação ainda mal começou. A questão do investimento e da recuperação dos serviços públicos é a prioridade. Sem investimento, não se responderá à emergência climática ou à crise da habitação. Não há transportes sem investimento. Não há qualificação sem investimento na cultura e na ciência. O acesso à saúde e à educação estão hoje abalados pela falta de investimento. O mesmo acontece com a justiça. E é com a maior preocupação que constatamos que os compromissos de investimento anunciados pelo Governo no programa e neste debate não vão além do que já foi decidido na anterior legislatura. Com mais 10 mil milhões em 4 anos, nem chegaremos a metade da média histórica, que já era baixa. É certo que o Governo elogia as sementes que lançámos conjuntamente nos últimos 4 anos. Mas não basta ficar a recolher frutos. Não haverá contas certas sem investimento suficiente. E os desafios desta legislatura não serão resolvidos com superávites excessivos que significam investimento desperdiçado. E é essa a vida concreta das pessoas que esperam pelo transporte e pela consulta, que desesperam com um salário que não chega ao fim do mês. Porque se o investimento é uma das prioridades, no país com um dos salários mínimos e salário médio mais baixos da Europa, seguramente que melhorar os rendimentos do trabalho é outra prioridade. É por isso estranho que o Governo venha ao Parlamento evocar um grande debate e acordo de legislatura para a valorização dos salários, mas que será feito só na concertação social. Nem a concertação social é uma Câmara Alta do Parlamento, nem o Parlamento se pode desresponsabilizar das condições de trabalho e dos salários neste país. É aqui, na Assembleia da República, que medidas pelo emprego e pelos rendimentos do trabalho terão de ser aprovadas. O Governo erra ao deixar o programa pelas intenções gerais, diminuindo este debate parlamentar que termina sem vislumbre dos compromissos políticos tão necessários sobre o trabalho, como sobre a saúde ou sobre o investimento. Senhoras e senhores deputados, dir-se-á que os programas de governo só enunciam linhas gerais e que saber como se faz o caminho ficará para outros debates.
E haverá, por certo, muito que concretizar. Mas isto leva-nos à outra questão. Que caminho fará o Governo com este programa? Não havendo maioria absoluta, a concretização do programa depende de negociação. Há 4 anos, boa parte dessa negociação aconteceu ainda antes da elaboração do programa, o que nos permitiu chegar a este debate já conhecendo os instrumentos para a concretização do programa. Fizemo-lo com a calendarização das medidas ao longo do tempo, com o enunciado comum das prioridades, reforçando a negociação de cada orçamento com meses de antecedência, criando grupos de trabalho para tratar meticulosamente dos assuntos mais difíceis. Esta clareza e cooperação maioritárias foram a grande força da última legislatura. Nesta legislatura, a situação é outra. O PS preferiu governar sem acordos de maioria e obrigar-se assim à procura de apoios pontuais entre os partidos da oposição. Disse aqui que o quer fazer à esquerda. Ainda bem, cá estaremos para essa negociação. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, as grandes prioridades implicam sempre determinação política plurianual. O Governo tem a responsabilidade de assumir e esclarecer as suas metas para a legislatura e cada um dos anos desta legislatura. E temo que possamos sair deste debate sem saber de metas e formas de atuar. Sobre a urgência de aposta na habitação, enuncia o Governo no seu programa: garantir uma habitação condigna às pessoas com menos rendimentos. Assegurar que as classes médias podem aspirar a ter uma habitação condigna e erradicar todas as carências habitacionais. Estamos completamente de acordo. Mas como será executado? Não se garantem habitações condignas sem recuperar o parque habitacional público. Continuar o programa do IRU já em curso e recuperar em 4 anos 60 mil casas, metade do parque habitacional público, exige um investimento de 150 milhões de euros a cada ano. Erradicar as carências habitacionais significa números conservadores, realojar cerca de 26 mil famílias, ou seja, um investimento de 375 milhões de euros a cada ano. Finalmente, um programa público de arrendamento com capacidade para garantir habitação às classes médias e regular o mercado não se faz com 2.500 casas que o Governo agora anuncia para cada ano da legislatura, o que não chega sequer a ser simbólico. Uma aposta consequente para baixar os preços do mercado de arrendamento, como reabilitar 100 mil casas para arrendar a preço médio de 300 euros, exige um investimento de 1.500 milhões de euros anuais, que pode ser apoiado por crédito disponível no BEI e recuperado a partir do 5º ano do programa. Este investimento é necessário, é vultuoso e não está previsto no programa de Governo. Se não se concretizar, não estaremos só a perder tempo, estaremos a desperdiçar a melhor oportunidade de juros baixos para resolver um problema estrutural do nosso país. Além disso, sabemos, a este investimento devem juntar-se o travão aos fundos imobiliários e o fim dos requisitos da Lei Cristas e dos regimes de privilégio, vistos gold, de residentes não habituais, que inflacionam o preço da habitação. Da parte do Bloco de Esquerda, saiba o Governo que pode contar com todo o empenho para estas respostas. Resta saber se o Governo quer fazer ou quer esperar pelo tempo que passa. Olhemos para outra urgência dos nossos dias: salvar o Serviço Nacional de Saúde. No programa, o Governo enuncia a necessidade de alargar a resposta do SNS, reduzir tempos de espera, melhorar condições de trabalho. Convergimos nestes objetivos, mais uma vez. Mas como concretizar? Para atingir na legislatura os 6% do PIB para o Serviço Nacional de Saúde,
convergindo com a média europeia. A verba transferida do Orçamento do Estado para o Serviço Nacional de Saúde tem de aumentar em pelo menos 500 milhões de euros por ano. O reforço dos cuidados de saúde primários exige dotar os centros de saúde com psicólogos, dentistas e nutricionistas, para além do reforço dos números de médicos e enfermeiros de família. Para garantir as urgências e os serviços fundamentais do SNS e para combater as listas de espera, é necessário dar autonomia de contratação às instituições do SNS, abrir muito mais vagas de especialização, caminhar para a dedicação plena com processos negociais de valorização das carreiras, incluindo pessoal médico de enfermagens, TSDTs e auxiliares, e travar a passagem de profissionais e meios do público para o privado. O primeiro passo poderia bem ser instituir a exclusividade para diretores de serviço já em 2020. O Bloco aqui está para esse caminho. Mas qual é o compromisso concreto do Governo? Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, ter metas é um ponto de partida, depois é preciso ter instrumentos e meios. Medidas decisivas como a descida dos espaços esbarram na falta da oferta de transportes porque o investimento não foi feito atempadamente. Manuais escolares gratuitos em todo o ensino obrigatório não apagam um ano letivo marcado pela fragilidade da escola pública. E o Bloco aqui está para resgatar essa escola pública. Nas escolhas fundamentais, saiba o país que pode contar com a força do Bloco de Esquerda. Resgatar o investimento público em defesa do Serviço Nacional de Saúde, da escola pública, da ciência e da cultura. Alargar os direitos e apoios na primeira infância, garantindo que o complemento de creche não corresponda a uma renda para as creches privadas, nem substitui o caminho que cria creches públicas e integradas no sistema educativo. Investir na habitação e responder à crise imobiliária. Concretizar o Estatuto dos Cuidadores Informais. Garantir uma lei da assistência pessoal que respeite o direito à vida independente das pessoas com deficiência. Construir igualdade sem deixar ninguém para trás. Combater a precariedade e o trabalho temporário. Garantir direitos aos trabalhadores por turnos. Aumentar salários e pensões. Reconstruir o Estado Social. Combater privilégios e desigualdades. Responder pelo clima à emergência climática, garantindo o futuro do planeta às novas gerações. É este o mandato do Bloco de Esquerda de sempre, fiel a um programa claro, sem fuga aos compromissos que contam, nem cheques em branco. Um país mais justo não será obra de um ano, nem de dois, nem resultado de equilibrismos parlamentares sem fôlego para grandes mudanças. Um país mais justo não se fará sem incomodar quem hoje vive do privilégio. Esta legislatura precisa de uma determinação maior para responder pelo salário, pela saúde, pelo ambiente. É tempo de ser exigente. Obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, através do seu deputado Rui Rio. Faz favor. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a Assembleia da República termina hoje a sua apreciação do programa do 22º Governo Constitucional. Infelizmente, o PSD não pode deixar de lamentar que, pela primeira vez, os deputados não tenham tido um tempo razoável para ler e estudar o programa de Governo da forma como se impõe que seja feito. É muito diferente fazer bem de fazer depressa, até porque, como diz o povo na sua imensa sabedoria, depressa e bem, há pouco quem. Optou
optou este Parlamento por fazer depressa. Não entendemos a vantagem e vemos a desvantagem. A desvantagem consiste em cumprir assim, quando se podia cumprir bem. A credibilização da função de deputado, de que tanto se fala, exige que procuremos fazer sempre bem, ou pelo menos o melhor que sabemos e podemos. Lamentavelmente, contra a vontade do PSD, não se obedeceu ao bom senso, que até hoje a Assembleia da República sempre tinha cumprido em idênticas circunstâncias. Há, no entanto, um ponto positivo neste debate que consiste no regresso a uma certa normalidade democrática. A normalidade decorrente do programa de governo ser apresentada pelo Primeiro-Ministro, cujo partido foi o mais votado nas eleições que justificam a sua nomeação. Uma nomeação para esfiar um governo que fica, contudo, com um recorde negativo. Um recorde que eu pessoalmente nunca gostaria de ter batido, o de ter formado o maior governo da história de Portugal. Com 70 membros, o novo governo forma 6 equipas de futebol. Ainda lhe sobram 4 suplentes. Um governo grande não é sinónimo de um grande governo. Ao contrário do normal, neste caso a solução adotada é pior e mais cara. Custa ainda mais impostos aos contribuintes e, muito provavelmente, servirá pior o país. Senhor Presidente, mais do que no seu programa, é acima de tudo nas propostas de orçamento do Estado que melhor vamos entender a realidade e as opções da ação governativa. Neste debate em concreto, há aspectos do discurso governativo bem diferentes daquilo que entendemos que o país precisa e há outros com que tenderíamos a concordar. Só que relativamente a estes últimos, olhamos para a sua execução com natural desconfiança. Com a desconfiança própria de quem assistiu aos últimos 4 anos de governação e por isso tende a duvidar que a partir de agora tudo possa ser ao contrário. A nossa primeira diferença consiste desde logo na forte prioridade que deveria ser dada ao crescimento económico, ou seja, ao reforço da competitividade da nossa economia. Sem o fortalecimento da nossa posição externa, da nossa capacidade de penetração nos mercados internacionais com bens de maior valor acrescentado, Portugal nunca conseguirá elevar a qualidade dos seus empregos e o nível dos seus salários para o patamar da média comunitária. Impunha-se que o Governo elegesse as pequenas e médias empresas como alvo privilegiado das políticas públicas com impacto na economia. Apoiar as PMEs na sua modernização, na sua internacionalização, no reforço dos seus capitais próprios ou no alívio da carga fiscal que suportam, têm de ser elementos primeiros para abrir o caminho que o país tem de prosseguir. Independentemente das palavras que o vento e o tempo consigo levam, são historicamente poucos os créditos da governação socialista nesta matéria. Assim sendo, a probabilidade de que Portugal possa, de forma relativamente rápida, ter um nível de vida coincidente com a média comunitária, só poderá existir na mesma medida em que existe a probabilidade de se acertar na lotaria do Natal. No setor primário da economia, com uma idade média dos agricultores portugueses em torno dos 65 anos, é de vital importância uma política muito firme e muito consistente de captação de jovens. Sem eles, a agricultura portuguesa não tem qualquer futuro. Sem eles, o interior ficará ainda mais abandonado e o país mais débil e mais pobre. Infelizmente, a opção do Governo foi ao contrário. Foi a de desvalorizar por completo o Ministério da Agricultura. No setor da Justiça, onde as carências abundam e onde a eficácia não existe, após uma legislatura marcada pela injustiça relativa do aumento dos salários dos magistrados, a esperança de podermos caminhar para uma justiça mais célere, mais transparente e mais eficaz
parece ter de ser guardada no fundo do baú à espera de melhor oportunidade. Não só a titular da pasta permanece em funções e por isso nada de muito diferente haverá a esperar, como a vontade política que transparece do Governo e do PS é claramente a de nada de arrojado procurar fazer numa área onde o arrojo e a coragem terão de ser elementos nucleares para a mudança. Reconheço pessoalmente a valia do novo Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, mas temo que ele rapidamente se vai aperceber que entrou num comboio a carvão e com paragem em todos os apiadeiros. Entretanto, os tribunais administrativos e fiscais continuam a demorar longos anos a decidir. Os truques processuais continuam a imperar. Os juízes de execução e de comércio a arrastarem-se penosamente para desespero dos credores. Os tribunais a funcionarem sem condições. As investigações criminais a serem partilhadas na praça pública para o gáudio dos adversários dos direitos humanos e desalento dos democratas. E o corporativismo a imperar no setor. Na saúde, o Governo promete agora tudo fazer. É uma área do programa onde até poderíamos ter pontos de concordância, já que o Executivo promete fazer tudo aquilo que não só não fez, como deixou que se degradasse para patamares nunca antes imaginados. Só que a nossa desconfiança sobre a capacidade do PS para fazer exatamente o contrário do que fez até aqui é mais do que sustentada. Temos poucas esperanças de que esta governação consiga impor critérios de gestão mais apurados nas unidades de saúde, um melhor combate ao desperdício que existe no setor, uma redução substancial das listas de espera para consultas e cirurgias, ou um grande alargamento do número de portugueses com médico de família. Os serviços públicos em geral e a saúde em particular são as nódoas mais escuras da governação socialista. As palavras doces que este programa contém chocam com a realidade de 4 negros anos de degradação dos nossos serviços públicos. O povo português deu ao PS uma oportunidade renovada para conseguir fazer melhor. E deu ao PSD um mandato inequívoco para, como maior partido da oposição, não transigir com a denúncia das falhas governativas. É isso que iremos fazer relativamente à governação em geral, mas com particular atenção no que concerne à qualidade dos serviços públicos que o PS tanto degradou. No ambiente, estaremos todos de acordo quanto à necessidade de combater o aquecimento global e caminhar aceleradamente para a neutralidade carbónica. Não é aí que provavelmente existirão grandes diferenças quanto aos objetivos pretendidos. Mas já o mesmo não se pode dizer quando ouvimos as preocupantes notícias sobre a forma como tem vindo a ser gerido o negócio da extração de lítio no norte do país. Impõe-se que esta matéria seja devidamente clarificada, porquanto não se entende a dualidade de critérios no que toca à exigência dos estudos de impacto ambiental, nem se percebe como é que se concedem direitos a uma empresa com 3 dias de existência e um capital social mínimo para tão avultado negócio. O grupo parlamentar do PSD não vai deixar cair este enigma por desvendar, pois entendemos que cabe ao Parlamento esclarecer politicamente este negócio que, no mínimo, levanta seríssimas dúvidas quanto à sua transparência. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, como disse, será em sede de Orçamento do Estado que melhor se aferirá o caminho que esta governação tomará. No entanto, se olharmos para a anterior legislatura e para o texto do presente programa, dificilmente poderemos esperar coisa muito melhor. Até porque o que os orçamentos terão de ter, que este programa
não precisa de consagrar são as exigências que a anunciada noiva fará para aceitar o casamento orçamental. Seja num simples namoro ocasional de apenas 1 ou 2 anos, numa união de facto mais ou menos assumida, ou num casamento sólido e duradouro, em qualquer circunstância, o enxoval por que o Governo tanto anseia terá necessariamente de ter como contrapartida a felicidade desta exigente noiva. Uma nubente cara. Uma nubente cara que seguramente exigirá do seu companheiro socialista alguma ginástica financeira com o magro rendimento que dispõe agora, que já não viveremos tempos de grande euforia económica. É neste enquadramento que dificilmente poderemos ver melhorada não só a capacidade e a vontade para fazer reformas no sentido certo, como também a redução substancial da pressão fiscal sobre os portugueses ou a capacidade de controlo da despesa pública sem ser por recurso a abundantes e cegas cativações. Vemos como particularmente difícil que um governo sustentado no Parlamento por partidos de ideologia comunista consiga olhar para os empresários como agentes criadores de emprego e de riqueza, fugindo à lógica dos seus pares, que sempre os tendem a ver como detentores do capital, que oprime a classe operária e alimenta a luta de classes. Senhor Presidente, de acordo com o que sempre tenho dito e praticado, o PSD cumprirá com sentido de Estado a sua função de principal partido da oposição. Colaboraremos em tudo aquilo que for positivo para o país. Denunciaremos o que estiver a ser mal executado ou esquecido. Opomos-nos a tudo o que, na nossa ótica, possa não servir os interesses de Portugal. Não estaremos aqui para destruir nem para criticar tudo o que os outros possam fazer. A política do bota abaixo carece de inteligência e é própria de quem não se move pelo interesse público, mas sim pelo seu interesse individual ou partidário. O PSD move-se pelo interesse nacional. Por isso, obedeceremos sempre à razão e enfrentaremos sempre a realidade com coragem e verdade. São elas que nos devem nortear na ação política. Seremos, pois, em obediência ao mandato que o povo nos conferiu, uma oposição construtiva, mas dura, incisiva e implacável para com as falhas da governação. Porque é assim que honramos o nosso mandato e que melhor servimos Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rio. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PS queria fazer uma interpelação à mesa sobre a concessão dos trabalhos. Faz favor, Sr. Deputado. Queríamos perguntar se deu entrada alguma moção de rejeição ao programa do Governo. Como diz o artigo 217 do Regimento, até ao encerramento do debate, que foi ontem, e sem prejuízo deste, pode qualquer grupo parlamentar propor a rejeição do programa ou o Governo solicitar a aprovação de um voto de confiança. Não aconteceu nem uma coisa nem outra. Muito obrigado. Vamos passar a palavra para o Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Encerramos hoje o debate sobre o programa de Governo para a legislatura que agora se inicia. Um programa de Governo reveste as linhas programáticas da ação política para uma legislatura. Na sua essência e em democracia, este programa já foi sufragado pelos portugueses e da sua discussão no Parlamento pretende-se recolher contributos que o enriqueçam e que garantam uma governação fiel às promessas eleitorais de quem, no respeito pelos resultados eleitorais, assume agora a responsabilidade de governar. Mas, senhoras e senhores deputados, deste debate, da discussão do dia de ontem, retiram-se 3 conclusões muito impressivas. Em primeiro lugar, os portugueses, quando votaram, pediram estabilidade política, reforçaram o grupo parlamentar do Partido Socialista e confiaram que seríamos capazes de manter a solução política da anterior legislatura, independentemente da forma concreta que ela possa assumir. Há 4 anos, a esquerda parlamentar esteve unida por uma solução construtiva e alternativa à austeridade. Hoje, o grupo parlamentar do Partido Socialista está aqui para reafirmar que continua a acreditar e a trabalhar para que o Governo e o Parlamento cheguem durante os próximos 4 anos a todos os acordos que forem necessários para que as pessoas sintam que a sua vida está melhor, fruto da nossa ação política. Tem-se dado demasiada importância, ainda ontem, pela voz do líder parlamentar do Bloco de Esquerda, de saber se há ou não papéis escritos e compromissos para a legislatura. Tudo isso são meras questões de forma. O que conta, o essencial, é saber onde nos posicionamos no momento em que tivermos que optar por medidas que mudam a vida das pessoas para lhes conferir maior dignidade e mais direitos. De que lado cada um de nós vai estar no momento de valorizar os salários dos trabalhadores, no momento de aprovar as medidas que se impõem de justiça fiscal, no momento de dar um novo impulso ao investimento público que permita criar emprego e riqueza, no momento de investir mais nos serviços públicos, no momento de continuar a garantir proteção social, no momento de defender as políticas públicas de habitação que se exigem ou de defender a conciliação da vida familiar com a vida profissional, ou mesmo no momento de investir mais na qualificação dos portugueses para ter maior competitividade na economia e maior desenvolvimento do país, no momento de fazer face à emergência climática. Então se verá que estamos todos a interpretar bem o mandato que os eleitores nos confiaram. Confiamos que assim seja. Este programa merece o nosso apoio, porque prossegue um caminho claro de compatibilização entre a justiça social e o rigor nas contas públicas. Há quem não queira ouvir, há quem não queira ver, mas os compromissos são claros e concretos. Foram ontem amplamente ditos aqui nos discursos do programa de governo e foram no discurso da tomada de posse do Sr. Primeiro-Ministro. Ficou, pois, claro neste debate a necessidade desta compatibilidade de caminhos e que sem ela poríamos em causa tudo o que conseguimos na legislatura anterior. Sabemos bem à esquerda as divergências entre cada um de nós, mas o sucesso da solução governativa anterior esteve na nossa capacidade conjunta de convergir no essencial e juntos recusámos a austeridade e estou certa de que juntos saberemos construir os caminhos da convergência que os eleitores nos exigem. Quer isto dizer que não contaremos com algumas medidas com outros partidos, em particular o PSD ou o CDS? Claro que não. Haverá matérias em que o consenso nacional, das quais nenhum democrata se pode demitir. E há matérias
em que penso nas matérias europeias, por exemplo, é sabido que o PSD tem uma posição, ou tem tido uma posição europeísta, que esperemos não abandone e que é mais próxima daquela que temos defendido, dos que se vêem na União Europeia não uma ameaça, mas uma oportunidade. É assim também em muitos temas, como a defesa nacional ou o financiamento comunitário, a descentralização e a concertação social. Também nisto não há nada de novo, foi assim na anterior legislatura. Dir-me-ão que sou otimista, mas neste caso, uma mulher otimista é apenas uma pessoa que ouve com atenção o que os portugueses disseram pelo voto. Sim a um governo do Partido Socialista. Sim a que o PS e os parceiros progressistas neste Parlamento trabalhem para melhorar a sua vida. Sim ao diálogo social e sim à União Europeia. Da discussão do dia de ontem, ressalta a convicção de que há caminho para andar, há mais pontos a construir. O diálogo continuará a ser privilegiado para dar resposta aos problemas que ainda subsistem e para dar resposta na Casa da Democracia aos nossos cidadãos. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista vos digo, os deputados do PS têm vontade de continuar a trabalhar para uma maioria positiva de esquerda em Portugal e têm a capacidade para encontrar soluções para os problemas que ainda subsistem. Mas, senhoras e senhores deputados, em segundo lugar, aquilo que ressalta é que a direita esteve ausente neste debate. A pergunta é mesmo onde esteve a direita no programa de governo. É, senhores deputados, o PSD parece zangado com o PS, mas verdadeiramente continua zangado com os portugueses. Na verdade, os portugueses também continuam zangados com um PSD que não esquecem do que lhes fizeram durante os 4 anos de governação. Mas, em vez de vir a debate com ideias, com propostas concretas, até mesmo, senhores deputados, com críticas ao programa de governo, o PSD escondeu-se numa tentativa de não existir no debate. Mas governos fortes precisam de oposições fortes e a democracia enriquece-se com a alternativa de projetos diferentes para a nossa sociedade. Mas, por outro lado, onde esteve o CDS? O CDS continua em estado de negação quanto à realidade. Nem uma proposta nova e sempre a mesma crítica que os factos desmentem, seja no aumento de impostos que sabe que não aconteceu e que não acontecerá nesta legislatura, seja no crescimento económico em que insiste em contrariar os números, seja no investimento dos serviços públicos. Em suma, temos aqui uma direita a precisar de se reinventar e de entender a realidade em que vivemos para apresentar propostas concretas. Uma direita sem força anímica para reforçar o debate de ideias. Uma direita que continua a ser constituída por partidos à procura de um programa, reféns do pessimismo, da crítica, ora suave, ora pretensamente arrasadora, mas sem apresentação de caminhos novos para Portugal. A terceira conclusão, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, é que este é mesmo um programa de governo para um novo ciclo com uma nova ambição. Temos de responder aos desafios exigentes de hoje que se nos colocam em Portugal e no mundo. E para isso temos um programa claro, que foi apresentado em tempo, senhores deputados, aos portugueses, que abre caminhos para o entendimento e para a formação de maiorias positivas. Este programa merece todo o nosso apoio, porque persegue um caminho claro de compatibilização entre justiça social e rigor das contas públicas. Nos últimos 4 anos, revertemos os cortes salariais e devolvemos direitos aos mais vulneráveis. Mas agora é tempo de continuar a reduzir as desigualdades.
É tempo de continuar a melhorar os salários e os serviços públicos. É tempo de apoiar as classes médias, que são a força da democracia e que se contaram entre as vítimas do período da austeridade. Saudamos, por isso, a ambição de que a concertação social com o Governo consiga o primeiro acordo de rendimentos depois de 23 anos, que reequilibra em favor dos trabalhadores um desequilíbrio que lhes prejudicou os salários em todos os setores da economia. Porque acreditamos que o trabalho digno implica melhores salários, mais contratação coletiva, mais direitos no trabalho, maior conciliação entre a vida profissional e familiar. É tempo, senhoras e senhores deputados, de valorizar o contributo positivo dos imigrantes para o nosso futuro. É tempo de inovar numa economia em transição para a sociedade digital e que se quer cada vez mais competitiva. É tempo de responder à emergência climática, que exige medidas nem sempre fáceis ou compreendidas. Nem sempre vai ser fácil descarbonizar a indústria e adotar novos modos de vida para que esta adaptação exige. Mas podemos dizer com orgulho que já começámos este caminho com êxito assinalável na mobilidade urbana, mas temos que levar esta adaptação a outros domínios do uso eficiente da água, à agricultura. É preciso continuar a investir mais na saúde. O Governo não pode esquecer que uma das maiores angústias dos portugueses hoje é a sua saúde. Como seus representantes, cá estaremos neste Parlamento, atentos a que o programa de Governo ontem discutido e que consubstancia um conjunto muito significativo de medidas nesta área seja efetivamente concretizado, como concretizámos no passado, e aqui estaremos para dar corpo às nossas promessas. E que se desengane a direita, somos mesmo pelo Serviço Nacional de Saúde e somos pela saúde pública. E é na melhoria da saúde pública que colocamos toda a nossa energia, é ela a nossa prioridade das prioridades. É tempo de trabalhar para um futuro melhor e para construir novas oportunidades para os portugueses. Senhor Primeiro-Ministro, somos com orgulho o grupo parlamentar que apoia inequivocamente e sem tibieza o Governo. Temos orgulho no trabalho do Governo dos últimos 4 anos e temos confiança no trabalho que o novo Governo fará nos próximos 4 anos. Somos com responsabilidade. Somos com responsabilidade um grupo parlamentar que construirá na Casa-Mãe da Democracia todas as pontes necessárias para que a plataforma em que o Governo assenta seja maioritária, medida a medida, debate a debate. Aqui estaremos para trabalhar com o Governo e com as forças democráticas representadas no Parlamento. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, somos em coerência o grupo parlamentar que não abdicará das suas próprias propostas, porque os portugueses não confiaram apenas ao PS um mandato para governar. Confiaram-nos também um mandato para exercer o poder legislativo neste Parlamento, a que nenhum deputado socialista pode renunciar. Somos, com esperança, um grupo parlamentar que faz aqui hoje, porque este é o nosso primeiro debate, o convite a todas as forças democráticas para que trabalhemos em conjunto, para que o Parlamento continue a ser respeitado pelos cidadãos. Os portugueses votaram na estabilidade e este grupo parlamentar tudo fará para honrar o mandato. Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, o grupo parlamentar do PS é constituído por mulheres e homens que acreditam na sua visão para a legislatura, que esperam de si que continue a liderar o Governo, cuja primeira prioridade são as pessoas. Contamos consigo, conte connosco. Como muitas vezes já se disse, mas que nunca é demais sublinhar, juntos vamos conseguir. Muito obrigada. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Catarina Mendes. E para encerrar este debate, tem a palavra o Sr. Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Faz favor, Sr. Ministro. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, com a passagem do programa na Assembleia da República e a consequente entrada em plenitude de funções do 22º Governo Constitucional, inicia-se a segunda etapa do caminho que vem sendo trilhado desde 2015. Este caminho é pontuado por um objetivo fundamental, a convergência. Portugal precisa de, pelo menos, uma década de convergência com a União Europeia. Estamos agora a chegar a meio dessa década. Temos-nos aproximado dos melhores padrões europeus em vários domínios fundamentais. No crescimento do produto interno bruto e na parte desse crescimento devido às exportações e ao investimento privado, na criação de emprego e na redução do desemprego, na consolidação orçamental e na estabilidade do sistema financeiro, na redução do abandono escolar, na melhoria das aprendizagens, na acessibilidade do ensino superior, nos cuidados de saúde, na diminuição das desigualdades e do risco de pobreza e de exclusão social. Estamos melhor do que a média europeia em áreas tão cruciais como a paz, segurança e tranquilidade pública, a integração dos migrantes, a promoção das energias renováveis, o roteiro para a descarbonização da economia, a sustentabilidade da segurança social, o direito humanitário e a abertura ao mundo. E precisamos de fazer mais e melhor para nos aproximarmos do desempenho médio europeu na produtividade, nos salários e rendimentos, na inovação, na tecnologia, na qualificação da gestão empresarial, na formação dos adultos ou na luta contra a violência de género. A convergência é, pois, a orientação que guia o Governo, porque essa é a melhor maneira de continuar a construir um percurso sustentável de desenvolvimento e de prosperidade para todos. Ao mesmo tempo, o programa do Governo responde a desafios estratégicos que nos são próprios ou que assumem entre nós tonalidades específicas. As alterações climáticas, o desafio demográfico, a transição digital e a igualdade, no quadro bem entendido de contas certas e de governação exigente, promovendo a participação da sociedade civil, a eficiência da administração, a transparência do Estado, o combate à burocracia e à corrupção. A promoção da convergência na União Europeia e a resposta aos desafios do futuro próximo são os dois motores da ação do Governo, na continuidade da mudança já empreendida e do trabalho já realizado, cujos frutos foram tão claramente reconhecidos pelos portugueses nas eleições de 6 de outubro. Este duplo objetivo, convergência e resposta aos desafios estratégicos, não se consegue com políticas de austeridade cega, com o enfraquecimento do Estado Social, não se consegue com a diminuição dos direitos das pessoas e, em particular, dos trabalhadores, nem se consegue com irresponsabilidade financeira, como aquela em que incorrem todos quantos se limitam a exigir ou prometer baixas de impostos, ao mesmo tempo que exigem ou prometem o aumento da despesa ou a expansão do investimento e dos serviços públicos. Está aqui a linha principal de clivagem neste Parlamento. Aqui se encontra a fratura entre o presente Governo e a presente maioria parlamentar de um lado e do outro a oposição que se situa no lado direito do hemiciclo. Tivemos ontem a ocasião de constatar o silêncio absoluto do líder do maior partido da oposição sobre qualquer dos desafios estratégicos que temos de enfrentar. Ao invés,
ouvimos-lo confessar que lhe parecia arrojado prosseguir uma subida do salário mínimo nacional até aos 750 euros. Aquele silêncio sobre os desafios estratégicos e esta confissão sobre o arrojo que significa pensar em 750 euros de salário mínimo nacional sintetizam o programa da oposição parlamentar: indiferença pelos problemas de fundo e crença convicta nas pretensas soluções que se resumem a reduzir direitos e a cortar rendimentos. Em resumo, olhar para trás, para um mundo onde se imagina que os casamentos se constroem com noivas e enxovais. A convergência que queremos prosseguir e os desafios com Matia a vigiar. A convergência que queremos prosseguir e os desafios estratégicos a que queremos responder pedem estabilidade política, clareza programática, rigor orçamental e políticas públicas orientadas para o crescimento da economia e do emprego, a melhoria dos rendimentos, o reforço das funções sociais do Estado, o incentivo ao investimento, a modernização da administração. Mas se esta orientação nos distingue bem da direita, que nesta, como na anterior legislatura, se situa à direita, se esta orientação nos distingue bem da oposição, que nesta, como na anterior legislatura, se situa à direita, não podemos perder de vista que esta orientação contém um requisito essencial: o enquadramento das nossas políticas no espaço europeu e, em particular, na zona euro, com o respeito pelas regras e os compromissos assumidos. Foram precisamente as políticas anti-austeridade, devolvendo direitos e rendimentos, estimulando o investimento e o consumo, baixando impostos e trazendo confiança aos agentes económicos, foram precisamente essas políticas anti-austeridade que nos permitiram cumprir finalmente os objetivos do déficit, reduzir a dívida pública e restabelecer a credibilidade internacional do país. Foi esta capacidade de realizar políticas alternativas à receita da Troika, dentro e não fora do quadro das nossas obrigações europeias, que permitiu aos portugueses gastarem menos com os juros, pouparem no IRS e passarem a dispor de condições de financiamento do Estado, das empresas e das famílias mais favoráveis do que nunca. O governo que melhorou os rendimentos das pessoas, repôs a normalidade institucional e combateu a precariedade laboral. O governo que agora se propõe ir mais longe na prestação dos serviços públicos, na proteção social, na qualificação dos recursos humanos e na modernização da economia, com uma agenda reformista e progressista, é exatamente o mesmo governo totalmente empenhado na integração europeia e totalmente respeitador dos compromissos inerentes à integração europeia. Nós não avançamos no passado, apesar das restrições da União Europeia, mas porque soubemos defender os nossos interesses e pontos de vista dentro da União Europeia. Não avançaremos no futuro, apesar de estarmos na Europa, mas por causa também de estarmos na Europa e de contribuirmos ativamente para o futuro da Europa. O programa da Convergência é, por isso, um programa abrangente e sistemático. Não basta distribuir. Para distribuir com justiça e equidade, precisamos de criar riqueza com conhecimento, inovação e produtividade. Não basta querer avançar. Para avançar sustentadamente, precisamos de seguir passo a passo, com prudência e segurança. Não basta invocar o povo. Para mobilizar a cidadania e os agentes económicos e sociais, precisamos de respeitar o equilíbrio entre as instituições, praticar a concertação social, dinamizar a contratação coletiva, seguir, pois, constantemente
uma linha de negociação, de acordo e de compromisso. Eis a nossa agenda, progressista e reformista. Eis o nosso método, europeístas, credíveis e adeptos do gradualismo, do diálogo e dos entendimentos. Eis a natureza deste Governo, do seu programa, eis o seu propósito, eis o nosso rumo. Não se espere, pois, do Governo outra leitura do mandato popular, senão esta: reforço das condições sociais e políticas para prosseguir o caminho que começamos a trilhar em 2015. Num quadro europeu e internacional possivelmente mais complexo, mais incerto, mas com confiança na economia portuguesa, nas capacidades dos portugueses, na nossa vontade coletiva de progredir. Cometeria um enorme erro de análise quem pensasse que o Partido Socialista e o seu governo retirariam dos resultados eleitorais a ideia de que agora se trataria de manobrar taticamente, buscando em cada momento os equilíbrios necessários para a sobrevivência, numa lógica pisca-pisca, manobrando por aqui ou por ali, consoante as necessidades e as oportunidades de cada ocasião. Será exatamente ao contrário. Asseguraremos a continuidade da mudança iniciada em 2015, com rumo estratégico, sem temores nem oscilações, sem desvios nem hesitações. Foi isso que o eleitorado nos disse. É isso que faremos, responder coerente e sistematicamente aos desafios estratégicos com o nosso programa e a nossa linha de rumo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, saberemos estar à altura da exigência formulada pelos nossos concidadãos. Manter o rumo, fazendo mais, fazendo melhor, com coerência e sentido de responsabilidade. Mas também saberemos respeitar e tirar partido das condições políticas que decorrem da escolha livre do povo soberano, tal como este Parlamento as expressa. No passado dia 6 de outubro, o eleitorado tomou várias opções fundamentais que nos guiarão no próximo quadriênio. A primeira foi reforçar significativamente a influência do Partido Socialista como partido liderante do processo político português. A segunda opção do eleitorado foi reduzir também significativamente a influência política dos partidos do centro-direita e da direita parlamentar. A terceira opção foi reforçar a maioria progressista na Assembleia da República, cuja lógica de entendimento e parceria permitiu a estabilidade política que foi a base do sucesso da governação na legislatura precedente. E a quarta opção foi criar uma oportunidade para que esta mesma maioria possa incluir novos parceiros ou parceiros reforçados. Este Governo e o seu programa são a consequência mais direta da primeira decisão do eleitorado, o reforço do PS e do seu projeto. Quanto à segunda decisão, lemo-la também como ensejo para que a oposição parlamentar de centro-direita e direita possa reencontrar o seu caminho, tarefa que só a ela compete, mas que a democracia precisa, porque a democracia fortalece-se com a credibilidade das alternativas. O robustecimento da maioria parlamentar progressista, em condições que continuam a exigir o entendimento entre partidos de diversa natureza e orientações, tem um significado evidente que nenhum de nós pode ignorar. Convida a um diálogo frutífero e continuado, capaz de garantir a estabilidade governativa ao longo de toda a legislatura, a qual estabilidade é, todos o sabemos, condição indispensável para o sucesso de uma agenda social. E o facto de podermos agora contar com novos parceiros ou parceiros mais fortes, com uma orientação estratégica convergente com a nossa, não deixa de enriquecer a qualidade e de incrementar a eficácia da maioria parlamentar. Todas estas condições devem ser tidas em conta na nossa ação. Em primeiro lugar,
estas condições parlamentares estão definidas para a legislatura, isto é, valem até que o eleitorado se pronuncie de novo sobre a representação e a governação de âmbito nacional. São condições parlamentares e o Governo responde perante o Parlamento. Não dependem de decisões ulteriores noutras sedes políticas, como aquelas que no decurso desta mesma legislatura o eleitorado será chamado a tomar sucessivamente em eleições presidenciais, autárquicas e regionais. Haverá domínios absolutamente essenciais para a qualidade da nossa democracia, a tranquilidade e o respeito mútuo na nossa sociedade e a perenidade dos nossos valores, em que, estou certo, praticamente todo o Parlamento se unirá. Refiro-me à necessidade de manter esta enorme vantagem de Portugal, que é ser um país em que o nacional-populismo e a xenofobia não têm expressão social e política relevante. Convém a que, ao contrário de ontem e de hoje, o centro-direita não se deixe arrastar pela lógica das insinuações, dos ataques pessoais, da linguagem de tabacaria, dos casos e casinhos, da obsessão em diminuir as regras e as instituições judiciais e o desrespeito pela independência editorial da televisão pública, porque o centro-direita pode achar que assim retira espaço de manobra à direita extremista, mas na prática o que faz é alimentá-la. Noutros domínios, também muito importantes para a nossa política interna e para o posicionamento geopolítico e influência internacional, teremos nesta legislatura, como já tivemos na anterior e como bem recordou há pouco o líder parlamentar do PS, os entendimentos indispensáveis para que as políticas de soberania tenham a continuidade que lhes dá coerência e força e para que as principais orientações nacionais em matéria de defesa e segurança, política europeia e política externa tenham amplitude de apoio interpartidário e interinstitucional tão regularmente reconhecida e invejada pelos nossos parceiros internacionais. Cultivaremos ainda agora, como no passado, a mesma procura de compromissos e entendimentos alargados noutras agendas de longo prazo das políticas públicas, da saúde, da habitação, para lhes garantir a sustentabilidade das orientações de fundo para além da natural alternância de governos. Depois, as decisões que tocam na vida das pessoas não se tomam apenas em sede parlamentar. A democracia pluralista é o regime dos equilíbrios e este governo continuará a cultivará ainda mais e ainda melhor a cooperação com todas as demais instituições e agentes políticos e sociais. Respeito escrupuloso pelas competências e a palavra do Sr. Presidente da República. Cooperação cotidiana com as duas regiões autónomas e todos os municípios, quaisquer que sejam as colorações partidárias, em prol do aprofundamento das autonomias regionais e prosseguindo a grande avenida da descentralização. Cooperação com a concertação social, envolvimento na concertação social e com cada um dos parceiros que a constitui. Incentivo constante à contratação coletiva, incluindo essa tarefa absolutamente prioritária nos dias de hoje, que é defender o sindicalismo, defender o associativismo profissional contra as tentativas mais ou menos subterrâneas de o subverter, manipular e colonizar por agendas radicais e violentas. Tudo isto é verdade e fazemos questão de lembrá-lo hoje e aqui. Mas não é menos verdadeiro que a democracia parlamentar é o regime das alternativas claras, em que há um governo e uma oposição, em que há uma maioria e uma minoria, circunstancialmente, sempre, certo, mas em cada circunstância concreta,
há uma maioria e há uma minoria, há um governo e uma oposição. Ora, por decisão inequívoca dos portugueses, a oposição situa-se nesta, como na anterior legislatura, do lado direito do hemiciclo. Dela se espera distanciamento e crítica sistemática face ao governo e já agora alguma coerência, não basta dizer critico, mas não reprovo, discordo, mas não rejeito, porque a agenda do governo, o programa para a convergência, as prioridades demográfica, climática, digital e pela igualdade, a preocupação com as contas certas, a modernização da administração, o reforço do Estado, não têm, infelizmente, como este debate demonstrou, relevância suficiente na agenda do centro-direita e da direita. Nem o método e as medidas que escolhemos para realizar tais prioridades constam da ortodoxia que os saudosos do ir além da Troika e os amantes da política de casos tão ressentidamente ainda cultivam. Esta oposição, que se consome nas guerras de alecrim manjerone entre centristas e direitistas, conservadores e liberais, é minoritária no Parlamento. É mais minoritária hoje do que na legislatura anterior. E como na legislatura anterior, mas agora com mais força, existe uma maioria comprometida com avanços políticos, sociais e ambientais, uma maioria de partidos diferenciados, cada um com a sua identidade e a sua representatividade, cada um soberano nas suas escolhas, mas que já mostraram ter capacidade de diálogo, aproximação e entendimento. O Governo julga que há agora ainda mais razões para desenvolver esse diálogo, prosseguir essa aproximação e conseguir esse entendimento. Há uma razão que decorre da composição parlamentar que o eleitorado arquitetou. Há uma razão que decorre das expectativas que o sucesso do trabalho anterior, muito legitimamente, consolidou junto das pessoas. Há razão inerente às incertezas da situação europeia e internacional, presente e do futuro próximo. Mas há, sobretudo, esta razão simples, límpida, óbvia, de hoje nos conhecermos melhor e sabermos de ciência certa que ruiu o muro que em Portugal impedia a comunicação entre as esquerdas, que desabou a fronteira que em Portugal excluía parte da esquerda da responsabilidade de contribuir para a governação do país e que é necessário e possível dialogar, que é necessário e possível convergir. Convergir não significa diluir, ignorar ou desvalorizar as diferenças. Não significa reduzir, muito menos anular, a diversidade das visões do mundo e dos interesses representados. Não significa suspender ou disfarçar o debate vivo e franco. Não significa tentar impor, submeter ou condicionar de parte a parte. Não significa dar por adquirido à partida o que tem de ser laboriosamente acertado pelo diálogo e a negociação, orçamento a orçamento, proposta a proposta. Pelo contrário, não convergiremos em tudo, apresentaremos muitas vezes propostas contrárias, conflituaremos em pontos críticos. Mas há uma lição e há um aviso do passado recente que o eleitorado incorporou e sufragou sem qualquer margem para dúvida. A lição é que, quando os parceiros dialogam sem reservas e para obter resultados, as parcerias funcionam e os resultados são obtidos. O aviso é que nesta composição parlamentar, por decisão soberana do povo português, só é possível retirar as condições básicas de governação ao governo do Partido Socialista através da constituição de uma coligação negativa e contra a natura entre o centro-direita e a direita e todas as forças à esquerda do PS. E todos sabemos, na maioria parlamentar, que isso certamente não irá acontecer. Se acontecesse, seria uma traição ao nosso eleitorado. Os portugueses colocaram nesta Assembleia da República uma maioria comprometida com o progresso do país,
o progresso dos direitos, dos rendimentos, dos serviços e das funções do Estado, da economia, da ciência e da cultura, da ação climática, da coesão territorial, o progresso da descentralização, da igualdade de género, o progresso das condições de habitação, mobilidade e bem-estar. O convite que gostaria de formular em nome do Governo é que saibamos aproveitar a convergência possível neste amplo e heterogéneo leque de forças político-parlamentares que constituem hoje a maioria nesta Assembleia para avançar ainda mais e ainda melhor, com mais força, com mais rapidez, de forma mais sustentada na convergência do país com as melhores práticas europeias. Uma convergência progressista para o processo de convergência de Portugal, eis o que os eleitores soberanamente tornaram possível. Saibamos estar à altura dessa possibilidade em prol de Portugal e em prol dos portugueses. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhor Ministro Augusto Santos Silva. Chegamos assim ao final do debate sobre o programa do 22º Governo Constitucional, que está agora na plenitude das suas funções. Bom trabalho. E quero apenas anunciar que para a semana teremos plenário na quarta-feira, às 15 horas, a agenda ser-vos-á ainda hoje distribuída. Teremos plenário na quarta-feira e quarta. Para já. Muito obrigado. Muito obrigado pela cooperação de todos neste debate.